Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de junho de 2024, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, hoje estamos no dia, na lição 163, né? Que declara: não há morte, o Filho de Deus é livre. Como é que a gente pode entender isso? Né? Muito difícil. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Né? Como assim? Não entendo nada. Pego uma lição dessa e falo, nossa, Jesus tinha bebido antes de ditar essa parte do livro de exercícios para Helen Schucman, né? É isso que a gente pensa. Nada disso. Temos uma compreensão metafísica para essa lição que inclusive é bastante profunda e bastante bonita e bastante libertadora, na minha opinião. Lição 163, não há morte, o Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu és possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte como salvador e doador da liberação. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos, de fato, o pensamento da morte parece poderoso. Pois parece manter todas as coisas vivas dentro da sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança. Pois somente ele virá com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas, por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outros geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar a vida como refém para si mesma. Tu te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó. Aqui o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isto: aqui jaz um testemunho de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, e durante todo o tempo os seus adoradores concordam e, ajoelhando-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sob qualquer forma, e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar, embora acredites nas demais. Pois a morte é total, ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro.
a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e de alguma forma pereceu, morto aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus, e assim a vida eterna deu lugar à morte. E, com o Pai, morreu também o Filho. Os adoradores da morte podem ter medo, e, no entanto, podem pensamentos como esse ser amedrontadores? Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje tu lhe mostrarás isso. Não há morte, e renunciamos a ela sob todas as formas, agora para a sua salvação e a nossa também. Deus não fez a morte, portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje, e nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua, eternamente. Amém. Muito bem. Gente, falar de morte não é um assunto fácil, né? Mas o Espírito Santo é muito bom para mim, né? Vocês sabem, né? Para nós, né? O Espírito Santo é realmente maravilhoso. E aí a gente tem o texto do nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres. E o texto de hoje é muito legal. Eu já tinha hoje, na hora que eu tava lá na minha hidroginástica, eu já tinha feito uma série já tinha tido uma série de ideias para o vídeo de hoje. Mas eu ainda não tinha lido o texto que eu vou ler para vocês agora. Então eu não sei se vai dar tempo de eu falar todas as coisas que eu tinha recebido como inspiração enquanto eu estava lá malhando pesadamente dentro d'água, tá bom? Aproveitando os últimos dias de sol que o abençoado Rio de Janeiro está nos proporcionando. Então, lição 163, dia 12 de junho, feliz dia dos namorados, dia das namoradas para todos vocês, tá? Inclusive para aqueles que não têm ninguém, que estão sozinhos. Namorem com vocês mesmos. Esse é o objetivo do universo, tá? Lição 163, dia 12 de junho, não há morte, o Filho de Deus é livre. Propósito da lição. Assumir uma posição contra todas as formas de morte. Tomar consciência que a menos que Deus esteja morto, a morte em si mesma deve ser irreal. Então eu vou ler essa frase de novo. A menos que Deus esteja morto, a morte em si mesma deve ser irreal. Olhar além da aparência exterior da morte, que está à nossa volta, e ver a verdadeira vida, que brilha em todas as coisas. E então nós liberamos todos aqueles que adoram a ideia da morte. Adoram no sentido de colocar no pedestal, tá? Perdão. E aí ele vem e traz um comentário pra gente. Muito interessante. Quando o curso diz não há morte, ele não está falando a respeito da morte do corpo físico.
De fato, no capítulo 28 do livro texto, ele declara que o corpo não morre pela simples razão de que ele nunca viveu. Então, o corpo nunca viveu. O corpo é uma matéria inanimada, amorfa, né? Inicialmente amorfa. À medida em que a vida vai entrando, então o corpo vai assumindo uma forma que é a nossa forma física, né? Então, por isso que na Bíblia está escrito que viemos do pó e ao pó retornaremos, né? Falei para vocês anteontem sobre o meu desejo de ser cremada, né? Muito bem. Para falar, ou melhor, falar de imortalidade física e basear esse conceito em um curso em milagres é tolice. Como poderia algo que nunca viveu viver para sempre? Ó, olha nisso. Tá bom? Morte. A morte, diz a lição, é um pensamento. Não um evento no mundo físico, mas um pensamento. Na sua mais simples forma, é o pensamento de que a vida tem um fim. E é a partir desse pensamento raiz que muitas formas diferentes de pensamentos têm origem. A tristeza é um pensamento de morte. O medo é um pensamento de morte. A ansiedade é... Ou melhor, eu tô lendo errado, tá? Então, peraí, vamos de novo. A tristeza é o pensamento de morte. O medo é o pensamento de morte. A ansiedade é o pensamento de morte. A falta de confiança é o pensamento de morte. A preocupação com o corpo, pelo corpo, é o pensamento de morte. Mesmo todas... Peraí, deixa eu ler aqui em português, que fica melhor. Mesmo podendo aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és, possa vir tentar-te. Muito bem. Muito bem. A minha preocupação com o meu corpo e o desejo de perder peso é uma forma velada de um pensamento de morte. Parte da motivação para evitar estar com sobrepeso é viver mais. Mas se o corpo não está vivo de forma alguma, do que é que nós estamos falando? Gente, ele vai deixar a gente aqui numa situação bem difícil para explicar isso aqui tudo, tá? Hoje eu abri essa câmera movida de coragem, tá? Movida de coragem, porque eu vou tentar transmitir para vocês um pouquinho do que vem a ser a compreensão dessa lição estupenda. Não há morte, o Filho de Deus está vivo, está livre. Ok? Muito bem. Mesmo o pensamento aparentemente espiritual de desejar deixar o corpo e então estar livre é uma forma de ver a morte física como um tipo de salvação. Mas o meu corpo é uma coisa totalmente neutra, nos diz a lição 294. O meu corpo não é algo santo, destinado a viver para sempre, se nós nos tornarmos suficientemente espirituais. Também não é uma armadilha, não é uma prisão, não é uma verdadeira limitação ao espírito. Estar num corpo não me impede de ser completamente espiritual. Jesus provou isso, né? Por quê? Porque dentro do corpo dele, ele só ouvia a voz do Divino Espírito Santo,
Portanto, ele era completamente espiritual, tá? Estar num corpo não faz de mim um ego. Na verdade, é ser um ego que faz o corpo, né? Ser um ego aqui tomado figurativamente, porque nós não somos o ego, não somos um corpo. Mas quando eu penso que eu sou um ego, automaticamente eu manifesto esse corpício aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ego, corpo, personalidade. Você manifesta o seu corpício aí. Seu corpíciozinho, tá? No modo de pensar do mundo, a morte é a única certeza. Tudo mais é... E aí peraí, que a gente vai ler. Tudo mais... Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas. Rapidamente perdidas, por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, né? Tem um ditado lá nos Estados Unidos que diz que só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Quer dizer, que você vai morrer e que você vai ter que pagar impostos ao longo da sua vida, né? Muito bem. Tudo o mais é perdido muito rapidamente, né? Embora tenha sido difícil de ganhar. A riqueza... como o pregador de Eclesiastes lamenta, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é futilidade e está sendo, eu acho aqui, que eu não entendi muito bem o que quis dizer, e é levado pelo vento. Depois eu olho no Eclesiastes para vocês, tá? A riqueza, a luxúria, a família, os amigos, nada nos satisfaz e nada dura para sempre. A morte leva todos no final, leva tudo no final. A morte nunca falha em triunfar sobre a vida. A morte nunca falha em triunfar sobre a vida. Será? O curso diz que para aceitar esse sistema de pensamento, que todos nós, em maior ou menor grau e muito mais extensivamente do que qualquer um de nós reconhece, é proclamar o oposto de Deus. A morte como o Senhor da criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida. Cada aparente triunfo da morte é um testemunho de que Deus está morto. Se aquele cuja vontade é a vida não pode parar essa morte, então ele deve estar morto. E assim nós observamos o drama mortal. Um drama mortal no qual os seus adoradores concordam e, ajoelhando-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. Ok? Muito bem. Nós podemos responder dizendo que nós não queremos acreditar nisso. Nós não queremos venerar a morte, nós não queremos morrer, nós queremos acreditar em Deus e nós queremos acreditar na vida. De fato, entretanto, nós queremos acreditar na morte. No mínimo, minimamente em certas formas da morte. Nós já apontamos que a raiva é um pensamento de morte. Na raiva, nós queremos que algo ou alguém vá embora, não exista, o que em essência significa que nós queremos que eles morram. Nós
Na verdade, nos apegamos à culpa porque pensamos que a culpa é útil, que nós estamos com medo de que sem culpa tudo no mundo poderia ser um caos. A culpa ou a condenação é um julgamento de que certos aspectos das coisas não merecem existir. Correto, né? É um desejo pela morte. A morte como parte de nós mesmos ou como parte do outro, ou do outro. E seguramente nós nos apegamos tenazmente ao desejo de ser aquilo que nós não somos. Nós tentamos transigir. Nós queremos nos apegar a certos pensamentos de morte enquanto queremos deixar os outros pensamentos ir embora. A lição diz que isso é impossível. Você não pode selecionar algumas poucas formas do pensamento de morte das quais você não gosta. E então você evitaria, enquanto você ainda está acreditando no restante. Por quê? Porque a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou de outra forma elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível. Ele está citando aqui o parágrafo 6. Tá? Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois a morte é total, tá? Então, não dá pra eu querer que o bandido morra e eu não morra. E o meu pai viva para sempre. Não dá pra eu querer. Tô dando um exemplo assim meio rasteiro, né? Mas não dá pra eu querer, dentro da minha mente, destruir o outro e ao mesmo tempo querer me manter vivo e íntegro, tá? Muito bem. Acho que vocês estão pegando aqui o conceito que ele está querendo transmitir. Muito bem. Se a morte existe, então ela contradiz totalmente a vida. Isso aqui é que é importante. É nisso aqui que eu quero que vocês se concentrem, tá bom? Se a morte existe, ela contradiz totalmente a vida. Se a vida é o seu oposto, e seguramente a morte é o oposto da vida, e seguramente isso está claro. E a lição diz: o que contradiz um pensamento inteiramente não pode ser verdadeiro, a menos que o seu oposto seja provado falso. Em termos concretos, nós poderíamos parafrasear essas palavras nesse sentido. A vida, desta forma: a morte contradiz a vida inteiramente e não pode ser verdadeira, a menos que a vida seja provada falsa. O reverso também é verdadeiro. A vida contradiz a morte inteiramente e não pode ser verdadeira, a menos que a morte seja provada falsa. Então, com o que a gente vai ficar? O que é real aqui, dentro desses dois paradigmas, né? Nós vemos as coisas morrerem o tempo inteiro, né? Na segunda-feira eu cheguei na academia para malhar e tinha... no domingo eu cheguei na academia para malhar e tinha uma equipe de jardineiros da Fundação Parques e Jardins do Rio de Janeiro matando uma árvore maravilhosa que tinha em frente à academia há 50 anos, sei lá quantos anos que a vizinha estava falando, né? E aí a gente perguntou para os rapazes: por que estão cortando a árvore? Ah, porque ela estava infestada de formigas e ela estava para cair a qualquer momento. Aí ele mostrou o tronco dela pra gente, né? Mostrou a infestação e tivemos que nos conformar. Na verdade, teríamos que nos conformar de qualquer forma. Por quê? Porque a árvore já tinha sido cortada. Já tinha sido assassinada ali na frente de todo mundo. Então a morte está à nossa volta. Você liga a TV, você vê um noticiário, vê as pessoas que estão morrendo, né? Ó o rabo da minha gata lá atrás, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem ela aqui. Ó. Shakti! Olá, Shakti! É Shakti! É Shakti aparecendo hoje no vídeo.
Shakti agora tá menos tímida. A gente só vê os olhos, né? E as orelhas de Batman. Morceguinha. Muito bem. Se a vontade de Deus é a vida, como a morte pode existir? Alguma coisa deve estar contradizendo a sua vontade. Alguma coisa mais poderosa do que Deus. Alguma coisa mais poderosa do que aquilo que nós chamamos Deus deve verdadeiramente ser Deus, o Deus real. Então, se nós estamos dizendo que a morte é real sob qualquer forma, a morte física, ou a raiva, ou a inveja, ou o medo, então nós estamos dizendo que Deus está morto e que o Deus da vida está morto. Aqui, novamente, nós encontramos um eco das profundas palavras da introdução do livro-texto. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisto reside a paz de Deus. A vida não pode ser ameaçada, a morte não existe. Essa que é a verdade. A morte não existe. Essa é a verdade. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade em acreditar nela. É absurdo acreditar que Deus tenha morrido, mas o ponto que o curso está sinalizando aqui, né, é que aquilo que nós... Que isso é aquilo que nós devemos acreditar se nós acreditamos na morte em qualquer forma. Então, se eu acredito na morte, obrigatoriamente eu estou acreditando que esse Deus da vida está morto. É isso aqui a tradução do que eu acabei de ler. Muito bem. E aí ele vai citar o 8.1. Os adoradores da morte podem ter medo. Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre nós, sobre você e eu. Nós estamos com medo da morte. Sejamos honestos a respeito disso, né? Quem é que não tem medo de morrer aqui, né? Se eles, e no entanto podem pensamentos como esses ser amedrontadores, se eles, né, os adoradores da morte, nós, vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje tu lhes mostrarás isso. Tu lhes mostrarás isso. Tá bom? Em outras palavras, pode o pensamento de que Deus morreu ser temeroso? Isso é tão patentemente absurdo, tão profundamente ridículo e tão absolutamente e obviamente não verdadeiro. Se nós víssemos que é nisso que nós estávamos acreditando, então nós acreditamos na morte em qualquer uma da sua miríade de formas, então nós instantaneamente seríamos liberados e nós riríamos de nós mesmos. Acreditar na morte é apenas uma outra forma que a pequena ideia louca na qual o Filho de Deus não se lembrou de rir, é verdadeira, né? Que nós estamos separados de Deus. Se nós verdadeiramente víssemos que a nossa preocupação sobre a morte física, a tristeza, a raiva, a inveja, a ansiedade, o medo, a dúvida, a desconfiança, a preocupação pelos corpos e o desejo de mudar, são todos formas dessa ideia. Deus está morto. Então, nós riríamos dessa ideia. Nós veríamos que nada disso é grande coisa. Que tudo isso trata-se, na verdade, de uma ideia boba que é completamente impossível, né, de ser verdadeira. E que, portanto, não há nada com o que nos preocuparmos. Então, ele vai comentar aqui o final do parágrafo 8. Não há morte, renunciamos a ela sob todas as suas formas, agora para a sua salvação e a nossa também. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que ela assuma, ela tem que ser uma ilusão.
Essa é a posição que adotamos hoje e nos é dado olhar para o que vem da morte, para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Essa é uma grande discussão filosófica e metafísica, né? Como nós estamos nos relacionando com a morte. Ninguém está dizendo que seja fácil. Na ilusão do tempo e do espaço, eu adiciono, isso não acontece da noite para o dia. Na prática, essa compreensão vai nos tomar repetições incontáveis, constante vigilância da mente, até que nós aprendamos a desenraizar e a negar todas as formas de negação da verdade, que a negação da verdade assumiu nas nossas mentes. Acreditar na morte, de qualquer forma, é negar a vida e, portanto, negar a verdade. A nossa função aqui é negar a negação da verdade, já falamos disso. É reconhecer os pensamentos baseados na morte e vê-los como simplesmente tolos e sem significado. Quando eu me encontro preocupado, ansioso ou triste, eu posso perguntar a mim mesmo: Deus está morto? De alguma forma, eu percebo que isso me ajuda a ver o absurdo de tudo isso. Eu levanto uma sacola de produtos de supermercado e o fundo da sacola rasga, espalhando a comida totalmente no chão, totalmente sobre o chão. E eu sou engolfado com raiva e profunda tristeza, sob a forma de me sentir triste por mim mesmo. Suponha nesse momento que eu pergunte a mim mesmo: Deus está morto? Porque é isso que a minha raiva e a minha tristeza estão proclamando, que Deus está morto. E, de repente, parece tão absurdo para mim saltar das mercadorias espalhadas pelo chão para a morte de Deus. Isso é tão absurdo que então eu posso rir e eu posso recolher as mercadorias do supermercado. Gente, isso aconteceu comigo no domingo de manhã. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo, exatamente isso aqui. Eu levantei e fui limpar a caixa do gato, né? E aí eu boto eu boto o jornal e boto em cima do jornal aquele pelletzinho de madeira que se desfaz quando ele faz pipi, né? Então tava tudo cheio de pipi de gato, né? E aí eu botei um pouco de água com desinfetante dentro da bandeja do gato e botei em cima da prateleira para pegar a outra bandeja, para pegar a folha de jornal, enfim, para pegar alguma coisa. Aquela bandeja caiu no chão e molhou a área de serviço inteira com aquela água de xixi, com o pozinho da serragem. Molhou tudo. Por sorte não me molhou. E aí eu olhei para aquilo e quando eu ia entrar nessa onda de raiva e de autopiedade, eu falei assim para mim mesma: não, você não precisa. Apenas limpa. Eu me acalmei, eu me voltei para dentro, eu limpei, passei um pano molhado, lavei o pano molhado, passei de novo, passei desinfetante, acabei de limpar a caixa, botei um novo jornal, botei um novo montinho de pellets de madeira. Em outros momentos da minha vida, aquilo teria tido a capacidade de arruinar o meu dia. E é isso que a gente faz, não é? Mais seriamente, talvez eu experiencie uma grande perda. O meu amado morre, ou talvez eu passe por um divórcio desafiador, né? Violento. A tristeza parece infinita e eu sinto como se a vida tivesse acabado. Deus está morto? Eu me pergunto. Em contraste com a magnitude de Deus, a minha perda pessoal e, portanto, ilusória, ela não é nada.
Realmente eu acredito que o que acontece na minha pequena vida pode destruir a realidade de Deus? É claro que não. Especialmente se aquilo em que eu acredito ter acontecido, não é nem mesmo real, né? É só uma projeção holográfica, só, né? Naturalmente, em tais circunstâncias profundamente perturbadoras, eu não me recupero tão rapidamente quanto eu poderia me recuperar de uma sacola de produtos jogados no chão, caídos no chão. Mas os mesmos pensamentos sugeridos por essa lição podem ser de imenso conforto. Nada morre, nada real pode ser ameaçado. Qualquer forma que a morte possa assumir deve ser uma ilusão. Quando um corpo morre, e ele bota morre entre aspas, nada realmente morre. Quando um divórcio tira um corpo amado da minha experiência, nada verdadeiramente foi perdido. Eu estive apegado a uma ilusão, mas Deus ainda está vivo. Bonito, né? A dor e a agonia da perda devido à morte ou o divórcio podem continuar por meses. Negar que eu esteja sentindo essa dor simplesmente não é saudável. E eu não quero aqui sugerir que nós não devemos tentar processar, né? Que nós devemos tentar enfurnar, né? Abafar a nossa tristeza, a nossa dor com afirmações idealísticas do tipo: a morte não é real, nada foi perdido. Não, em vez disso, como o curso sugere tão frequentemente, nós podemos simplesmente olhar para aquilo que estamos pensando e sentindo, reconhecer isso. Embora pareça ser real, está baseado na negação de uma verdade. Eu posso lembrar a mim mesmo: eu estou acreditando que a morte seja real, que a perda seja real. Eu estou acreditando que a morte é real. Eu estou acreditando que a perda é real. Eu estou acreditando que Deus está morto. E isso é apenas uma ideia tola, um conceito tolo. Essa dor a qual eu estou de fato sentindo não é real, portanto, e não é nada com que eu deva me preocupar. Eu estou bem e Deus ainda está vivo. Você pode chamar isso de uma vida lúcida, similarmente aos sonhos lúcidos. Já falamos muito aqui dos sonhos lúcidos, né? Embora a experiência pela qual você esteja passando aparentemente seja terrivelmente real, e o luto e a tristeza sejam reais em proporção ao tamanho da sua crença na realidade da perda, há ainda uma parte de você que está consciente de que você está sonhando, de que você está sendo enganado por uma ilusão. Você está sendo enganado pela ilusão. Se você está sendo enganado pela ilusão, e então você sofre de tristeza, de luto, e essa parte de você sabe que isso não é verdadeiramente real. Isso é tudo o que o curso está nos pedindo para fazer. Não nos é pedido que nós abruptamente joguemos fora os nossos sentimentos e os nossos pensamentos equivocados. Tudo que o curso nos pede é que nós reconheçamos que eles são todos baseados numa mentira, e que todos eles realmente estão proclamando que Deus está morto, o que simplesmente não é verdade. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo fará o resto. Pedacinho por pedacinho, gradualmente, dessa forma nos parecerá. As sombras da ilusão começarão a ser retiradas das nossas mentes. A forma dessa vida, além da morte, que nós veremos, começará
a tomar uma definição e um formato nas nossas mentes, e a ilusão se tornará mais e mais sombria. Peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque ficou esquisito aqui, ficou esquisita a tradução. Não, a forma de vida além da morte que nós vemos começará a assumir uma definição e um formato nas nossas mentes. E essa ilusão, ela vai se tornar mais e mais cheia de sombras. Nossa crença nas muitas formas da morte irá enfraquecer. E a nossa crença na vida irá se fortalecer. Os eventos da ilusão terão menos e menos efeitos sobre nós. E nós vamos experienciar uma segunda frase do título dessa lição. Nós vamos experienciar a segunda frase do título dessa lição. O Filho de Deus está livre. Nós saberemos que nós estamos eternamente vivos, que nós sempre estivemos e que não há nada a temer. Que não há nada, nós sempre estivemos vivos, nós sempre estaremos vivos. A nossa consciência apenas se deslocará para outros planos de existência, né? Então, falar de morte, né? Falar de morte é legal porque levar a morte em consideração, levar a morte em consideração nas nossas vidas, nos ajuda a viver melhor. Quando nós nos lembramos de que não somos absolutamente eternos, que o nosso momento vai chegar, que todas as coisas as quais nós amamos aqui nesse plano físico, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu amo meus gatos. Meus gatos provavelmente passarão antes de mim. Olha lá, minha bolinha preta. Estão vendo aquela coisa preta embaixo da almofada? É minha bolinha, né? Olha lá minha bolinha ali. Minha bolinha ali com a barriga para cima. Então, a gente perde os nossos animais de estimação. Nós perdemos as pessoas amadas. Nós perdemos os nossos antepassados. Normalmente eles se vão antes de nós. Essa é a lei da vida. Talvez não aconteça, talvez seja diferente, né? O lugar que eu moro, que eu amo, um dia eu não vou morar mais aqui, né? Talvez eu posso ficar aqui até o dia em que eu passar para o plano espiritual, mas um dia eu vou ter que ir para o plano espiritual, né? O próprio processo ascensional que está acontecendo hoje no planeta Terra vai nos levar para outros, no mínimo para outros estados de consciência, né? E tem uma outra morte que nós precisamos aprender a vivenciar, e essa é extremamente salutar. Que morte é essa? É a morte de quem nós éramos. Se você quer expandir a sua consciência, então aquele eu antigo que tinha uma consciência menor, ele vai ter que morrer. As pessoas que têm a capacidade de morrer todos os dias são aquelas que poderão viver mais, né? É muito interessante toda essa analogia que ele faz com esse conceito de que Deus está morto, né? Claro, porque se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, onitudo, por que Deus não põe um ponto final à vida, à morte? Por que as pessoas morrem? Por que as crianças morrem? Por que as pessoas morrem de formas estúpidas? Por que aquilo que a gente ama perece? A matéria é perecível, né? Eu acabei de pegar no meu armário agora um vestido que eu comprei e que é um vestido muito bonito que eu nunca usei, e ele tem um pedacinho dele que é um couro ecológico. E aquele couro ecológico ele descascou todo. O que é isso? É a matéria perecível, não é? As coisas perecem.
É o que ele fala, nós estamos cercados da morte, né? Nós vamos almoçar e comemos a carne de um animal que outrora estava vivo. E nós nos alimentamos dele para que possamos continuar vivos. Ou você pode ser vegetariano, você pode ser vegano. E aí você come, como eu comi ontem, um prato maravilhoso de brócolis, que foi um dos melhores brócolis que eu já comi na minha vida, eu comi ontem. E você fala assim, tá, esse pé de brócolis, ele deu a vida para me alimentar. Ele estava vivo, hoje ele não tá mais. Eu acabei de comer o brócolis, né? E aí, isso é vida verdadeira? Não. Essa vida é falsa. Essa vida é um holograma, né? O que a gente falou na live de domingo. Falamos sobre isso. Eu tô lá no meu jogo de realidade virtual. E lá no meu jogo de realidade virtual eu tenho comida, eu tenho os meus entes queridos morrendo, me deixando, né? Gente, quando a gente se divorcia, é uma morte. Quando a gente troca de emprego, é uma morte. Quando a gente vai ficando mais velho, é uma morte, né? Você se olha no espelho hoje, eu me olho na câmera hoje e eu vejo rugas que ano passado eu não tinha. Mas isso é vida? Não. E aí eu vou lembrar vocês do que a minha professora de Um Curso em Milagres falava. A maneira mais fácil de você entender que a vida não está no corpo, ela não falava desse jeito, mas ela trazia esse conceito. É você ver um corpo sem vida, um cadáver. Você vê que aquela vida que você amava, que outrora habitava aquele corpo, não habita mais. Então, aquela consciência se foi. E o corpo, então, nós sabemos que os nossos corpos são totalmente neutros. O corpo é uma massa de matéria na qual eu estou habitando. No dia em que nada mais tiver para fazer nesta encarnação com este ego, corpo, personalidade, já aprendi todas as minhas lições, já cumpri a missão que me comprometi, com a qual me comprometi para esse momento dessa minha encarnação. Ou então, não há mais condições para eu cumprir a minha missão. A minha ignorância é tanta, o meu nível de consciência é tão baixo, eu vou embora. E aí, se a gente pegar, aí essa foi a intuição da aula de hidroginástica, se a gente pegar o livro do Dr. Hawkins, que fala dos níveis de consciência, nós podemos ver que a ausência de consciência, ela é equivalente à morte. Então, quando eu estou aqui nesses níveis de consciência muito baixos, a vergonha, que para o 100 eu vou equivaler aqui ao pecado, que é o nível 20, o 30 que é a culpa e o 50 que é a apatia, né? O 75 que é a pena e o 100 que é o medo. Quando eu tô nesses níveis de consciência, eu tô muito perto da morte. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque esses níveis de consciência, eles estão completamente desvinculados da vida. Mesmo dessa centelha dessa vida, desse pouco de vida que vem aqui para animar o corpo, né? Não tem como. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado se eu tiver, por exemplo, em depressão. Ah, mas eu não tenho tendência suicida. Sim. Mas se você tá num nível de depressão profundo, se você está, como é que se diz? Se sentindo muito culpado por alguma coisa, a gente já sabe, por ter estudado o curso, que a culpa sempre vai demandar punição. Eu posso atrair, por exemplo, um acidente de carro. O carro pode passar por cima de mim, eu atravessando a rua. Eu não posso me permitir ficar nesses níveis de consciência. Não posso. Então eu tenho que tomar uma ação específica para sair desse nível de consciência, porque esses níveis vão me levar para a morte.
Eu não vejo significado na minha vida, eu não vejo razão na minha vida, né? Não vejo razão de viver. E aí, muito provavelmente eu já tô atraindo espíritos obsessores. Eu já tô atraindo entidades que estão vibrando nesse nível e que ficam falando no meu ouvido que eu tenho, por exemplo, que me matar, ou que eu tenho que encher a cara, ou que eu tenho que me drogar, ou que eu tenho que me envolver sexualmente com alguém que pode ter uma doença sexualmente transmissível, né? E aí, gente, o problema é que esses estados de consciência negativos, eles vão se retroalimentar. Eu fico preso num círculo vicioso. Então, se eu estou em depressão, eu tenho que entrar em profunda meditação e oração e pedir ajuda a Deus para me libertar dessa negatividade que está se apossando de mim. Porque nós temos algo para fazer aqui. Nós viemos com um propósito. Certo? Então, duas coisas muito importantes que eu ouvi durante os 10 anos em que eu fiquei estudando com a minha professora de um curso em milagres. A primeira delas eu falei para você. Ter em mente que essa vida é temporária, a minha juventude é temporária, as minhas posses são temporárias, a minha inteligência ela é temporária, talvez um dia eu não me lembre nem de qual é o meu nome, me traz uma certeza de que eu tenho que ser muito criteriosa na escolha de o que eu tô fazendo com o meu tempo, com o meu dinheiro, quais pessoas eu tô deixando de se aproximarem da minha vida, né? Eu valorizo cada segundo da minha vida, porque eu sei que a morte, em algum momento, ela vai chegar e falar: Dona Jaque, chegou a hora. Sim, vamos, temos que ir. É inevitável. Não é? E também para que a gente possa se abrir a amar as pessoas da melhor forma que nós pudermos. Lembrando que amar não quer dizer necessariamente conviver. Eu posso amar uma pessoa muito melhor hoje não convivendo com ela, orando para ela, enviando vibrações positivas para ela, do que eu a amo quando estou perto dela. Porque quando eu estou perto dela eu não consigo dar conta dessas interações egóicas. Eu maltrato a pessoa me maltrata, eu xingo a pessoa me xinga. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é olhar, quando você olha para um corpo, quando você olha para um cadáver, você vê que obviamente a vida saiu dali. Então se você hoje perdeu um ente querido, tenha certeza de que ele está vivo em outro plano, em outro nível de consciência, em outro plano de existência, melhor dizendo. Nível de consciência não, porque a gente vai morrer e vai levar o nível de consciência que a gente tiver agora. Não é porque morreu que virou santo. Foi burro a vida inteira, ai morreu, ficou inteligente. Foi ruim a vida inteira, morreu, ficou bom. Não, isso não existe. Eu morrendo hoje, eu vou com o nível de consciência que eu tenho hoje. Né? Por isso que esse negócio de ficar também ouvindo o espírito de repente que tá falando com você, ele tem um nível de consciência pior do que o seu. É diferente de você buscar os guias espirituais, que são aqueles desencarnados que alcançaram estados elevadíssimos de consciência e ajudam a ensinar a humanidade. Exemplo que eu posso dar para vocês, Kalunga, um grande mestre espiritual que eu tenho, que eu assisti a aulas de Kalunga incorporado no meu grande mestre Luiz Antônio Gasparetto, tá bom? Mas a matéria fica. A matéria não é nada, a matéria é ilusão. Se nós pudéssemos olhar a matéria num super, ultra potentíssimo microscópio, nós veríamos que a matéria é um nada. Não tem nada lá, é só vazio. Tá? A matéria é uma ilusão. A vida prossegue. A vida prossegue. A vida verdadeira. Tá? E você é vida verdadeira. Você é o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Então, quando você declara não há morte, o Filho de Deus é livre,
Você está declarando o quê? Que você se identifica com o Filho de Deus e esse não morre, tá bom? E para finalizar, eu digo para vocês que se de hoje para amanhã eu passar para o plano espiritual, eu peço que não chorem. Eu peço que me agradeçam por tudo aquilo que eu possa ter contribuído com a vida de vocês e me perdoem pelas minhas gafes diárias, tá bom? Sejam generosos comigo, por favor, meus alunos, minhas alunas, tá bom? Então, não há morte, o Filho de Deus é livre. Para finalizar, eu vou ler a oração novamente. Pai nosso, leia comigo, ore comigo, com fé. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor, que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna, não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Se aceitamos os pensamentos de Deus como nossos, então podemos declarar: não há morte, o Filho de Deus é livre, tá? E se você passou pela perda de um ente querido, especialmente se ele for um antepassado seu, então eu daqui a algum tempo, acho que daqui a 15 dias, eu vou fazer uma continuação da live da cura entre gerações. Se você não assistiu, me mande um e-mail, eu libero o acesso para você. Mas eu vou fazer a segunda parte, porque os nossos antepassados estão precisando de cura. E a cura dos nossos antepassados nos cura. Porque quando somos curados, não somos curados sozinhos. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.